Dando continuidade à terceira semana, vamos falar um pouquinho sobre o gerenciamento de discos. Na verdade, como nós vimos aqui em aulas anteriores, nós temos aqui no computador duas unidades, né, que elas são apresentadas como se fossem dois discos diferentes. São duas unidades, mas nós sabemos que se trata de apenas um dispositivo físico, um dispositivo real que foi dividido em duas unidades. Existe no Windows uma ferramenta que pode ser acessada tanto pelo meu computador, botão da direita, gerenciar, que vai nos levar exatamente na mesma tela do que esse acesso pelo painel de controle, sistema e segurança, ferramentas administrativas e gerenciamento do computador. Então, tanto faz acessar por um ou por outro método. Nessa ferramenta, dentre outras coisas, existe o gerenciador de disco, gerenciamento de disco. O que é possível visualizar por essa ferramenta? O dispositivo real e o tamanho e o tipo dele. Então nós temos aqui que neste computador existe um disco de 25 GB. E aqui do lado direito é possível visualizarmos as partições desse disco ou as unidades. Nós temos aqui uma unidade de 100 megas, que é reservado pelo sistema, pelo Windows. Uma outra unidade, que é onde o sistema operacional está instalado, que é a unidade C2 pontos. E uma terceira unidade, onde os dados dos usuários vão ser salvos. Então, por mais que no sistema esse dispositivo apareça como duas unidades diferentes, por aqui é possível visualizar que se trata de um único dispositivo físico real. E aqui nós temos também a unidade de CD-ROM, ok? O que essa ferramenta também me permite fazer? Eu posso tentar diminuir ou aumentar o espaço de determinada unidade. Como que eu posso fazer isso? Por exemplo, vamos supor que eu só tivesse essa unidade C2 pontos. Eu poderia tentar diminuir o tamanho dessa unidade para que eu pudesse criar o D2 pontos igual está aqui. Como que eu faria isso? Olha, você seleciona a unidade que você quer diminuir, clica com o botão da direita e clica aqui na opção diminuir volume. O Windows vai tentar verificar qual que é o menor tamanho possível dessa unidade, então ele vai deixar você diminuir em uma certa quantidade de megabytes. Por que ele não deixaria você diminuir um tamanho da sua vontade? Porque normalmente os arquivos, quando eles vão sendo salvos, eles ficam distribuídos na unidade. Então, se você, por exemplo, diminuísse um tamanho arbitrário, você poderia perder alguns arquivos. O que é exibido para mim aqui é o quê? Que o tamanho atual dessa unidade é de quase 18 gigas e que o espaço que ele me permitiu, o tamanho máximo, né, o espaço máximo que ele me permite reduzir é de 4 gigas. Se eu clicar aqui em diminuir, o que nós vamos perceber? Que essa unidade ela vai diminuir de tamanho e vai ser criado um espaço vazio. Esse espaço vazio eu poderia utilizar tanto para instalar um outro sistema operacional, como por exemplo o Linux, ou então criar uma outra unidade, supondo que eu quisesse dividir o meu disco real, né, em 3 unidades diferentes. Uma, por exemplo, para armazenar os arquivos e outra para armazenar, por exemplo, alguns filmes ou alguns arquivos que são mais confidenciais. Então é através dessa ferramenta que eu posso criar partições ou unidades, excluir essas unidades ou partições, eu posso redimensionar as unidades já existentes e eu posso também fazer gerência no sentido de qual o sistema de arquivos está sendo utilizado, que aí eu consigo mostrar para vocês assim que a ação de diminuir a unidade for concluída. Repare que ele está com o ícone do mouse indicando que ele está trabalhando. Vou guardar o término.
Pronto, assim que a redução foi finalizada, foi criado um espaço aqui não alocado. Então, esse espaço ele não é exibido ali no Windows Explorer. Repare que eu não tenho acesso por aqui, ó, aquele novo espaço que foi reduzido. Eu tenho apenas a unidade C, a D e a E. Então, como é que eu faço? Eu tenho que colocar um formato nessa unidade para que ela esteja acessível. Como é que eu faço isso? Eu seleciono esta partição aqui, clico com o botão da direita e clico em novo volume simples. Um assistente é aberto onde ele me permite escolher o tamanho dessa nova partição. Eu tenho então a possibilidade de utilizar todo o tamanho disponível, ou então eu posso colocar um tamanho menor e deixar ainda uma sobra. Vou deixar o tamanho completo e aqui existe a opção para ou atribuir uma letra nessa unidade, que aí se eu atribuir essa letra F aqui, por exemplo, aqui no Windows ele apareceria C, o D, o E e o F estaria aqui depois. Ou então eu posso montar essa pasta, essa unidade em alguma pasta do sistema de arquivos. Então, se eu utilizar essa opção aqui, por exemplo, eu poderia escolher montar ela dentro de uma pasta qualquer aqui, ó. Por exemplo, vou colocar novo disco e eu vou montar aquela partição dentro dessa pasta, de forma que todos os arquivos que eu salvar aqui, na verdade, não estarão salvos nesta unidade D dois pontos. Por mais que a pasta esteja aqui dentro, os arquivos não ficarão salvos aqui. Eles ficarão salvos nessa nova unidade que eu estou criando. E por último, eu posso não atribuir uma letra ou caminho de unidade. Então eu vou escolher aqui para atribuir uma letra F, e vou clicar em avançar. Aqui é uma parte interessante do processo de criação de uma partição, porque é quando eu posso escolher o sistema de arquivos. Então eu vou mostrar para vocês as opções aqui e fazer uma breve descrição de cada uma delas. A unidade, o sistema de arquivos FAT, era utilizado até o Windows 95. Então é um sistema de arquivos bem antigo, e ele tem alguma série de problemas, como o tamanho máximo da partição é limitado, o tamanho máximo de arquivos que você pode salvar em uma partição também é limitado. Então não é muito recomendável utilizar essa FAT aqui não. Agora já a FAT32, por mais que a maioria dos usuários não saibam, muitos deles têm contato quase que diário com esse tipo de sistema de arquivos. Porque o FAT32 é o sistema de arquivos que as Smart TVs reconhecem, os cartões SD que são colocados dentro dos celulares também reconhecem. Quando você coloca um cartão digital, um cartão SD em uma câmera digital, você também está utilizando o FAT32. Pendrive que você escuta no som do carro também só reconhece o sistema de arquivos FAT32. E esse sistema de arquivos ele foi utilizado principalmente ali no Windows 98 e Windows XP. Então, qual que é a vantagem desse FAT32 em cima do FAT? Alguns dos problemas foram resolvidos, como por exemplo, o tamanho da partição, da unidade que eu posso fazer com o FAT32 é maior, e o suporte a arquivos de um tamanho superior ao que o FAT conseguia. Só que ainda assim há um problema com esse sistema de arquivos FAT32, porque ela é limitada a tamanhos de arquivos de no máximo 4 GB. Então, atualmente, com esses filmes em alta resolução que possuem 5, 6, 7 GB em um só arquivo, você não conseguiria salvar um filme desse tipo em uma partição com o sistema de arquivos FAT32. Mas você poderia utilizar e deveria utilizar caso você queira colocar músicas, por exemplo, em um pendrive para escutar em algum som portátil, ou no som do carro, ou mesmo na televisão, porque ela não reconhece outro sistema de arquivos a não ser o FAT32. E por fim, e aí eu vou adicionar mais algumas informações que façam com que o sistema de arquivos NTFS seja melhor do que esses outros dois.
se refere ao limite, né, de tamanho de arquivos que no NTFS pode dizer que é praticamente de 1 tera. Então você poderia ter 1 terabyte em um só arquivo, ele suporta arquivos desse tamanho. A velocidade com que os arquivos são gravados e lidos numa unidade NTFS, o sistema de arquivos NTFS, é muito maior, além do fato de que você pode criar partições muito maiores do que você poderia com a FAT e a FAT32. E a principal vantagem do NTFS em cima dos outros dois sistemas de arquivos refere-se à segurança de pastas e arquivos. Porque naqueles dois sistemas de arquivos FAT e FAT32 você não poderia atribuir permissões numa pasta. O que seriam essas permissões? A determinada pasta eu quero que um usuário possa ler, um outro usuário possa escrever e um terceiro usuário sequer tem acesso. Então isso não era possível nesses dois sistemas de arquivos anteriores. Com o NTFS isso é permitido. Além de outra característica, né, que foi adicionada aí nas versões mais recentes do Windows, que é a criptografia e compactação de unidade. Você só pode utilizar criptografia e compactação com o sistema de arquivos NTFS. Então nós vamos utilizar esse aqui. Agora tem um ponto interessante que, se porventura eu precisar acessar os dados dessa partição com NTFS através de um computador, por exemplo, eu tirei esse disco rígido de um computador e coloquei ele como um disco rígido adicional em um computador, por exemplo, com Windows 98 ou com Windows 95. Os arquivos não estarão acessíveis porque o Windows 95 e o Windows 98 não reconhecem o sistema de arquivos NTFS. Aqui eu tenho a seguinte opção de colocar um novo nome, um novo rótulo no volume. Eu poderia chamar este volume de dados críticos, por exemplo. Então nós vamos ver aonde que essa informação vai ser exibida. Se eu não escolher essa opção de executar uma formatação rápida, esse processo de formatação pode demorar vários minutos, porque o aplicativo que faz a formatação vai percorrer todo o disco rígido em busca de erros, para depois, se ele passar essa fase de detecção de erros, ele executar a formatação. Enquanto que com essa opção marcada, ele simplesmente faz a formatação considerando que tudo no disco rígido está sem problemas. O que nem sempre pode ser verdade, e à medida que os dados forem sendo gravados ou lidos, alguns erros podem aparecer. Vou clicar em avançar e concluir. Então isso aqui é um processo muito rápido, né, que já deixa disponível para mim a unidade F. Agora, o que eu posso verificar? Que aqui no meu computador eu tenho agora uma nova unidade com o nome que nós escolhemos lá, com o rótulo dados críticos. Então eu tenho uma nova partição, ainda vazia. Se eu quiser verificar o sistema de arquivos, eu posso tanto visualizar aqui por baixo, no sistema de arquivos, quanto clicando com o botão da direita e indo em propriedades. Eu verifico qual que é o tamanho do espaço usado, o espaço livre, tem uma representação aqui em gráfico do quanto eu ainda tenho disponível para gravar. Se eu quiser, eu posso trocar o rótulo aqui e o sistema de arquivos NTFS. E por aqui mesmo eu tenho acesso a ferramentas que eu já mostrei anteriormente de limpeza de disco, que tenta eliminar arquivos não necessários ao sistema. E com isso, pessoal, eu finalizo o tópico de gerenciamento de discos de um computador.